Você sabe realmente o que é um cristão e qual é o verdadeiro dever dele nessa terra? Tiago, capítulo 2, versículo 1 a 8 diz: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento, que significa igreja, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com surdida vestimenta, que significa de má qualidade, e atenderdes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí, em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, que significa piso de madeira elevado, onde ficam pessoas em destaque. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Neste texto descrito por Tiago, um dos apóstolos de Cristo, fica evidente qual é a postura que não podemos tomar. Não podemos fazer distinções de pessoas pelas suas vestimentas. Aqueles que têm roupas mais humildes devem ser respeitados da mesma forma que aqueles que têm roupas de melhor qualidade. Você crê que Deus existe e que Deus é um só? Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz: Tu crê que há um só Deus? Fazeis bem. Também os demônios os creem e estremecem. Crer em Deus, na sua existência, em todo o seu esplendor e poder, isso não muda o fato de quem você é e de sua natureza e das consequências que virão. Os demônios creem e estremecem diante dele, uma postura muito sensata, pois são rejeitados por Deus. O que nos diferencia deles é que Deus, com sua grande misericórdia e pela inocência de Adão e Eva, ao comerem o fruto e não tendo conhecimento do bem e do mal, e claro, sabiam que viriam a morte, uma desobediência direta à ordem de Deus, mas mesmo assim desobedeceram. Deus deu o seu Filho por nós como o sacrifício supremo e a aliança feita com a humanidade para perdão e remissão dos nossos pecados, como diz a própria Escritura, Romanos capítulo 5, versículo 12 e 18. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, a justificação que dá vida. Acreditar que Deus é real e em toda a sua plenitude não garante salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos criaturas de Deus, em que fomos feitos pelas suas obras. A nossa salvação não vem por obras, nem por atitudes de sacrifícios, porque o maior sacrifício foi feito por nós na cruz do Calvário. A salvação vem pela graça, pela fé que temos em Jesus. As boas obras que fazemos são consequências da nossa conversão a Cristo e salvação. São reflexos daquilo que nós nos tornamos e em quem estamos. Entendendo melhor, crente vem de crer, do latim crendere, acreditar, confiar, o que torna qualquer religioso num crente. Essa palavra absolutamente não se originou do cristianismo. Um crente é alguém que acredita em algo. Sinônimos de crente incluem fiel, seguidor, adapto,
protestante, evangélico, piedoso e religioso. Gálatas, capítulo 2, versículo 14 diz: Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como o judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Neste versículo, Paulo, o escritor da carta aos Gálatas, repreende Pedro por sua hipocrisia, pois quando estava com os não-judeus, ele comia e bebia e não fazia indiferença. Mas quando chegaram os judeus e os outros irmãos, esses, e até mesmo Barnabé, um cristão muito importante e respeitado por todos, que ajudou Paulo no começo da sua caminhada, começou a desprezar os não-judeus, temendo aqueles que eram da circuncisão, que era uma prática muito comum para os judeus, uma ordem dada de Deus para Abraão e os seus descendentes, para distinguir o povo de Deus dos demais povos da terra, ou até mesmo um ato de higiene para prevenir certas doenças. O que fica muito evidente aqui é a hipocrisia da parte de alguns cristãos, até mesmo os influentes da época. Isso é algo perigoso e algo que Jesus muitas vezes batia de frente por uma atitude repugnante de extrema seriedade. Não é nada bom ver um servo ou uma serva do Deus Altíssimo agindo desta forma. Nós não viemos a este mundo para agir como hipócritas. Somos sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Em nossas vidas deve resplandecer a luz de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Que é a verdadeira luz do mundo. João capítulo 1, versículo 9. E nós somos geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nosso dever aqui é anunciar o verdadeiro evangelho para toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Por último, mas não menos importante, Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que significa felicidade, paz, longanimidade, paciência para suportar ofensas, que é o que significa benignidade, que está relacionado com o caráter do indivíduo. Bondade consiste nas atitudes da pessoa. Fé, mansidão, temperança, que é a capacidade de moderar os seus próprios desejos e reações. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ao decorrer da caminhada cristã, os cristãos devem buscar desenvolver os frutos do Espírito em suas vidas. Isto é, a evidência de que somos de Cristo e que estamos cheios do Espírito Santo e verdadeiramente somos livres, pois as virtudes do fruto do Espírito estão além de qualquer restrição legalista. Aquilo que era para nossa condenação, pois somos pecadores, não há mais poder sobre as nossas vidas. Romanos 8, 1 ao 5. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana e pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas
Os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Muito obrigado pela sua atenção e um feliz ano novo a todos.